Olá, galerinha dos primeiros anos da tarde, tudo bem com vocês? Show de bola, turmas FGH, graças a Deus. Vamos aqui, professor Igor, vamos dar continuidade para um conteúdo da nossa Química Geral, né? Nossa P2 chegando aí, galerinha, tá? Falando sobre o histórico da tabela periódica. Tabela periódica, todo mundo acha que é um bicho de 7 cabeças, né? Não tem nada de bicho de 7 cabeças aí, tá? Tanto é que a gente não precisa decorar a tabela periódica, né? Não é necessário, tá bom? A gente precisa conhecer como se agrupa todos os elementos químicos que a gente conhece, tá? Mas não é necessário a gente aprender, né? Tá certo? Então, para que serve? Nós vamos ver a evolução. Vou mostrar aqui para vocês a evolução da tabela periódica, tá? Justamente até o modelo da tabela periódica que conhecemos atualmente, que foi proposto pelo esse gente boa aqui, Dmitri Mendeleev, tá? Russo, no ano de 1869. E qual é a finalidade dessa tabela periódica, né? Que ele criou essa tabela periódica para facilitar toda a classificação, toda a organização e o agrupamento dos elementos químicos conforme cada propriedade. Tá beleza? Tá certo? Nós vamos ver aqui. O professor teve muitos estudiosos, né? Sim, teve vários estudiosos em relação que tentavam organizar essas informações, tá certo? E portanto, muitos modelos, turma, muitos modelos anteriores foram apresentados, tá? Da Grécia Antiga, só para vocês terem uma noção, da Grécia Antiga vieram as primeiras tentativas de organizar os elementos conhecidos, né? A gente sabe que houve um filósofo grego chamado de Empédocles, né? Que é o nome desse genial esse filósofo, né? Ele falou a existência dos quatro primeiros elementos, certo? Professor, mas quais são os 4 primeiros elementos? Oh, gente, água, fogo, terra e ar, né? O bem básico mesmo, né? Depois desse filósofo, né, do Empédocles, olha aí o nome poderoso, né? Posteriormente veio quem? Aristóteles. Esse grande outro filósofo, né, como a gente conhece na parte da filosofia, né, até na introdução da química, toda aquela sistemática, o Aristóteles ele fez a primeira organização desses elementos, certo? Ah, professor, então o Empédocles ele falou da existência dos 4 elementos. Isso. E o Aristóteles ele fez a primeira organização desses elementos, certo? E ele chamou essa organização de acordo com as propriedades, certo? Quais as propriedades? Úmido, seco, quente e frio. Beleza? Tá certo? Aí depois de muito tempo, aí já começou a parte mais científica, né? Todo aquele processo com Lavoisier, como a gente já viu, tá certo? Mas antes disso, vieram aqui toda a propriedade de 1669, né, que a gente vai entrar aqui nesse primeiro passo aqui, porque foi com a descoberta científica do primeiro elemento químico, tá bom? Quem foi? O fósforo. E ele foi, o fósforo, né, ele foi descoberto, né, pelo comerciante alemão Hennig Brand, certo? E aí você pode observar que aqui tem acima o fósforo, o elemento químico pela letra P, né, que é o fósforo, pH com pH, tá? Ele foi o primeiro elemento químico a ser descoberto, tá? Ponto de partida para a construção de toda a tabela periódica que nós temos foi o grande fósforo. Aí, como eu já estava entrando no Lavoisier, né? Então, o Lavoisier, ele observou que por meio da eletrólise, né, a água se decompõe com o hidrogênio e oxigênio. Né? A gente já sabe disso, que a gente já viu esse processo. Então, ele classificou essas substâncias encontradas, digamos assim, ele classificou então essas substâncias encontradas em elementares. Por que elementares? Porque ele não conseguiu dividir essas substâncias em mais simples, certo? Não conseguiu dividir essas substâncias mais simples.
E aí o que foi que ele fez? Ele organizou uma lista de 33 elementos em conjuntos de substâncias simples, tá? Então ele tentou uma publicação que não foi aceita, né, desses agrupamentos aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, né, e começou a dividir. E aí ele dividiu em gases, né, metais, não metais e não metais, né, e os metais terrosos, certo? Ok? Então ele começou a fazer esse conjunto de substâncias metálicas, não metálicas, né, terrosas, e não conseguiu estabelecer uma propriedade que os diferenciasse, tá? E aí o que foi? E aí foi a partir dele, como nós já vimos anteriormente, que começou todo o processo da lei da conservação das massas, né? As massas continuam sendo, pode ser misturada como se for, mas as massas continuam sendo. E aí no início do século XIX, nós já vimos anteriormente, né, quando a gente estava vendo todo o processo da descoberta do átomo, né, vimos John Dalton, né, falando sobre o agrupamento desses elementos. Tá? Então, o John Dalton ele agrupou esses elementos conhecidos numa tabela periódica em ordem crescente de massa. Tá? E aí houve esse agrupamento, essa organização desses elementos. E aí nós temos esses elementos aqui: oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, carbono, o enxofre, o fósforo, né, o ouro, platina. E aí foi de acordo com quem? Com ordem crescente da massa atômica, ok? E aí foi que a primeira parte da organização. Depois depois de muito tempo, tá certo? Veio esse fera aqui, tá certo? Esse alemão, tá? Foi um dos primeiros a observar uma ordem para organizar os elementos químicos. Tanto é que tem ele bem aqui logo no começo, certo? Tem ele bem aqui no começo, tá? Só mostrar aqui, ó, para vocês. Wolfgang Dubérine, né? Grande fera aí, tá? O que foi que ele fez? Foi um dos primeiros a observar uma ordem para organizar os elementos químicos, tá certo? Foi mesmo, professor? Foi, tá certo? Ele teve a primeira ideia com sucesso parcial de agrupar os elementos químicos, tá? E aí ele formou em 3. Foi mesmo? Foi, certo? Então no início do século XIX, ele pegou os valores aproximados de massa atômica para alguns elementos que haviam sido estabelecidos na época, e aí ele começou e organizou grupos de 3 elementos com as propriedades parecidas, certo? Como você pode ver aí, tá? Então ele passou por isso que ele chama de 3 ou tríades, tá? Essas tríades estavam separadas pelas massas atômicas, mas com propriedades químicas muito semelhantes. E aí você tem que observar que são parecidas, muito semelhantes, tá? E aí você pode observar que nós temos 3 elementos químicos aqui: cloro, o bromo e o iodo, tá? Essa a tríade da primeira tentativa, um começo sem muito sucesso, tá? Ok? Então esse comecinho dele aí não foi muito lá essas coisas não, tá bom? Mas depois ele começou a observar e começou a ter a primeira tentativa, como vocês viram, cloro, bromo e iodo, não foi muito. Depois na segunda, né, a primeira tabela, essa foi a primeira tabela com sucesso, mas a primeira tríade não já teve muito sucesso não, tá? E aí o que foi que aconteceu? Ele partiu para a segunda: lítio, sódio, potássio. Ele passou para outras: cálcio, estrôncio, bário, enxofre, selênio, telúrio, cloro, né? E aí sucessivamente, como eu já falei, né? O cloro, o bromo e o iodo. Tá? Então esse modelo da classificação proposto por ele chamou bastante a atenção da comunidade científica na época. Tá? Por quê? Porque ele sugeriu uma organização baseada em 3 elementos. Certo? Esses 3 elementos eram agrupados como? Em trio. E o que mais? Conforme a sua propriedade, tá certo? Então a massa atômica desse elemento central era a média das massas dos outros 2 elementos, tá? Como, professor? Vamos lá, deixa eu pegar aqui o sódio, essa segunda aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? O sódio
tinha um valor aproximado de uma massa que correspondia à média das massas tanto do lítio como do potássio, certo? E aí o que foi que eles fizeram? Entretanto, muitos elementos não podiam ser agrupados dessa forma. Por isso que teve uma queda nessa situação, tá bom? Depois de muito tempo, veio um grande francês, certo? Um geólogo francês. E aí ele começou de 3 em 3, não. Ele já passou Alexandre Emile, né? Charpentier, né? Olha aí, rapaz. Ele organizou em 16 elementos químicos por ordem crescente de massa atômica, tá? Então ele colocou os elementos químicos por ordem crescente das suas massas atômicas numa linha espiralada, certo? Com 45 graus traçada sobre a superfície lateral. Olha aqui, tá? Então esses elementos químicos com propriedades semelhantes se situavam sobre a mesma geratriz de um cilíndrico, como se fosse um parafuso, certo? Chamado de parafuso telúrico, tá? Então, porque o que foi que ele fez? Ele utilizou esse parafuso telúrico, por quê? Porque ele fazia a distribuição das informações na base em forma de um cilindro, tá? E aí o que foi que ele fazia? Ele alinhava verticalmente os elementos com propriedades semelhantes, tá? E aí você pode observar que vem aqui, ó, como se fosse um parafuso, né? Descendo, né? Fazendo aquela voltinha, tá bom? Olha aí, chamado de parafuso telúrico, ok? E aí depois de muito tempo veio quem? John Needham, né? Que aí ele já fez ele também desempenhou um papel fundamental, tá? Ele que criou as leis chamadas Lei das Oitavas para os elementos químicos, tá? Por volta de 1864 ele colocou os elementos agrupados de 7 em 7 em ordem crescente de massa atômica e observou que o primeiro elemento tinha propriedades semelhantes a quem? Ao oitavo. E assim por diante, tá? Então, suas observações, galerinha, mostraram que quando ele começou a organizar os elementos por ordem crescente de sua massa atômica, a cada 8 elementos, as propriedades se repetiam, certo? E aí, por isso que ficou dessa forma, estabelecendo assim uma relação periódica entre cada elemento químico desse, tá bom? Ok? Então você pode observar aí, ó, que ele pegava mais ou menos como se fosse as notas musicais, tá? Então o trabalho dele não era restrito, tá? Ele aplicava mesmo, fazia todo o processo, né? Tá? Digamos assim, o trabalho dele ainda era restrito, como eu falei para vocês, mas ele aplicava muito até o cálcio. Até a lei se aplicava até o cálcio. Aí o que foi que aconteceu? Foi a partir dessa ideia que houve as ideias de Mendeleev, certo? Foi a partir daí que houve, né, essas ideias de Mendeleev, né, que aí você pode observar que nesse processo aqui, quando ele começou a fazer a lei das oitavas, né, das 7 notas musicais, né, a oitava se repetia, tá? Olha aí, ó, o dó, hidrogênio, ré, lítio, mi, berílio, 4, né, o fá, boro, né, carbono, nitrogênio e aí vai, flúor, sódio, magnésio, alumínio e assim sucessivamente, tá? E aí veio o grande mestre Dmitri Mendeleev, certo? Que em 1869, estando na Rússia, teve a mesma ideia que Meyer, né? E quem é esse Meyer, né? Foi praticamente a transição, né? Eu não coloquei ele aqui, mas Júlio Lothar Meyer, né, foi ele que fez a transição entre todo o processo de John Needham com o Dmitri Mendeleev, tá? Então, por quê? Porque ele teve até baseado toda essa ideia? Porque Meyer, né, ele fez baseou todo o processo nas principais propriedades físicas dos elementos, certo? E aí ele fez uma nova distribuição segundo as massas atômicas,
tá? Ele observou que entre os elementos consecutivos existia uma diferença das massas, certo? E era constante. E aí o que foi que ele concluiu, professor? A existência da relação entre a massa atômica e a propriedade de um grupo. Tá? Então, através dos estudos propostos por May, foi possível comprovar a existência de periodicidade. Que é isso, meu irmão? É a ocorrência de propriedades semelhantes, certo? E aí essas propriedades semelhantes, elas vão em intervalos regulares, tá? E aí foi que começou a ideia de Dmitri Mendeleev, que criou uma tabela em que os elementos semelhantes permanecessem em quem? Em grupos, tá? E aí, por isso que eu falei, né, que mesmo à distância, mesmo estando na Rússia, teve a mesma ideia que Meyer, que realizava seus estudos aonde? Lá na Alemanha, tá? E aí o que foi que aconteceu? Ele, de uma forma mais chamada meticulosa, né, ele organizou um quadro periódico onde existiam os 63 elementos químicos que conhecidos, né, até o momento estavam dispostos em colunas com base em suas massas atômicas, certo? Existia uma basezinha aqui para cada base dessa, mais ou menos dessa forma como vocês estão observando. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, né, que é grupo 4, 5, 6, 7 e 8. Essa que era a tabela, tá? De Mendeleev. E aí o que foi que ele fez? E o pior, existem espaços vazios, como vocês podem estar aqui observando. Deixou espaços vazios na tabela para quê? Para os elementos que ainda não eram conhecidos. Olha aí como foi genial isso aí, né? Isso aqui é chamado de sonho de Mendeleev. Ele que, enquanto ele estava dormindo, ele sonhou, formulou toda essa tabela periódica. Mendeleev, galerinha, era capaz de descrever algumas informações dos elementos faltantes ainda, com base na sequência que ele elaborou. O cara nem é gênio, né? Então o trabalho de Mendeleev foi o mais completo até então realizado, tá? Pois o que foi que ele fez? Ele organizou os elementos conforme as suas propriedades. Ele conseguiu reunir um grande número de informações de maneira simples e que ele conseguiu constatar que os novos elementos seriam descobertos, deixando justamente esses espaços vazios aqui para inserir na tabela, depois, posteriormente, tá? Até então, nada se sabia a respeito de constituição dos átomos, né? Para você ver como é que era a sistemática. Mas a organização proposta pelo Meyer, né, que é o alemão, e o russo Mendeleev, o que foi que fez? Originou inúmeras investigações para justamente justificar periodicidade dos elementos, tá? E aí constituir a base da nossa atual tabela periódica, tá certo? Olha aí como foi show de bola. E aí, por último, né, da nossa base da tabela periódica veio as novas ideias, né? De quem? Henry Moseley. Ele estabeleceu o conceito de conceito dos números atômicos. Ele conseguiu também organizar os elementos da tabela em ordem crescente, de acordo com quem? Com o seu número atômico. E aí o que foi que ele fez? Com o desenvolvimento dos estudos para explorar a estrutura dos átomos, um novo passo foi dado para a nossa organização da tabela, né? A organização dos elementos químicos. Então, a partir de seus experimentos, ele atribuiu números inteiros a cada elemento e, posteriormente, foi constatada a correspondência, os números de prótons também no núcleo do átomo, tá beleza? Ok? Como você pode observar, todo o processo que foi feito por ele, tá? A organização da tabela proposta por Mendeleev, de acordo com os números atômicos, né? Houve, eliminando algumas falhas da tabela anterior, ele conseguiu estabelecer o conceito de periodicidade, né? Tá? E aí foi quando ele foi formulando, né? Pegando todas as propostas e foi formando, tá? A nossa tabela. Então, de fato, todos os modelos propostos, de alguma forma, contribuiu, gente. Contribuiu para todas as descobertas sobre os elementos químicos e as suas classificações. Além disso, gente, foram fundamentais para que chegasse a qual? Ao nosso modelo atual, como vocês estão observando aí, tá? Que foi adotado desde 1923, tá? E aí o que foi que aconteceu? Toda essa nossa tabela
agora, ela apresenta 118 elementos químicos, tá? Então a tabela periódica ela recebe esse nome em relação à periodicidade. O que significa isso? Que os elementos estão organizados de uma forma que suas propriedades se repetem de forma regular. Tá beleza? Show de bola? Tranquilos? E aí nós viemos aí com a parte das famílias, com as partes dos grupos, né? Vai dividindo em metais alcalinos, metais, não metais, né? Então, para vocês verem como é que é todo o processo, ok? E aí veio os elementos de transição, o grupo do bório, o grupo do carbono, do nitrogênio, tá? Até chegar nos gases nobres, ok? E aí vieram aqui a parte dos metais alcalinos, que fica aqui na primeira coluna, na segunda coluna, né? 3, que é da terceira até a 12ª, que são os metais de transição, tá? Aí 13ª, família do boro, família do carbono, né? E quem são esses metais? Está aqui, todos eles aqui, os lantanídeos e os actinídeos, né? Todo o processozinho, tá? E aí nós temos novamente os grupos que são 18, e os períodos que a gente fecha nos 7. Os grupos são 18 grupos e 7 períodos na nossa grande tabela periódica. Beleza? Pois um grande abraço para vocês. O nossa AP2 é toda baseada nesse conteúdo aqui da tabela periódica, tá? E aí a gente vai tirar nossas dúvidas na próxima semana, né? Nas próximas semanas, quando a apresentação no nosso Google Meet, tá beleza? Pois dá uma curtida lá, tanto na parte da química, como na parte das outras disciplinas. Curtem, assistam e vão à obra. Vamos lá trabalhar, vamos dar uma estudada. Um grande abraço, que Deus abençoe cada um de vocês, galera. Show! Tchau, tchau!